Bom dia, nono ano. Na nossa aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios de fixação a respeito do conteúdo que nós iniciamos, sobre a ondulatória. Ontem nós tivemos uma aula sobre ondas, o que é uma onda, as principais classificações, os elementos importantes de uma onda, e agora nós vamos para alguns exercícios de fixação, tudo bem? Então, no nosso primeiro exercício, lá da página 47, diz que um menino jogou uma pedra sobre as águas tranquilas de um lago. Algum tempo depois, uma folha de árvore que se encontrava a certa distância do ponto onde houve a perturbação na água passou a oscilar verticalmente. Sobre esse fenômeno indique. Então, o que está acontecendo aqui, gente? O menino jogou a pedra na água e, com isso, ele gerou uma onda, né? Ele gerou pulsos sucessivos de perturbação e isso caracteriza uma onda. Aí a folha que estava lá a uma certa distância, né, da pedra, quando os pulsos de onda chegaram até ela, ela passou a oscilar verticalmente, subir e descer cada vez que um pulso passava por ela, né? Então nós temos que responder aqui. O que é a fonte da perturbação, gente? O que causou a perturbação? Foi a pedra, né? O lançamento da pedra no lago foi que causou a perturbação. Então aqui o que gerou a onda foi a pedra. Agora, em que meio, qual foi o meio em que houve a propagação da onda? Essas ondas estão se propagando na água, né? Ele jogou a pedra na água, então aqui a fonte de propagação é a água, tá? Aqui, ó, gente, ponto final na resposta que eu esqueci, tá? Na letra A, mas ponto final depois da resposta, tanto na letra A quanto na letra B. Agora aqui, qual que é a classificação dessa onda quanto à natureza dela? Então, quanto à natureza, gente, nós vimos ontem que as ondas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas, tá? As ondas mecânicas são aquelas que se propagam em meios materiais, que precisam de meios materiais para se propagar. Já as eletromagnéticas não. Como esta onda foi gerada na superfície da água, ela se propaga na água e precisa da água para poder se propagar. Então, ela é uma onda mecânica, tá? Mecânica é aquela que precisa de meio material para se propagar. Agora a classificação quanto à direção de vibração da onda. Ali, gente, vocês perceberam, no exercício fala que a folha passou a oscilar verticalmente. Então, ó, a folha começou a subir e descer, tá? A direção da vibração dela foi vertical. Mas a onda, ela se propagou na horizontal em cima da superfície do lago, né? A onda foi para frente e a folha que está passando pela onda vibra para cima e para baixo. Então, a direção da vibração e da propagação da onda são perpendiculares. Isso, então, é característica de onda transversal, tá? Aí, se ela estivesse vibrando e se propagando na mesma direção, era uma onda longitudinal, que é o que acontece, por exemplo, com uma mola, né? Que é como o som se propaga, que eu falei ontem lá para vocês. Tá? Então, ó, essa onda aí foi gerada pela pedra, se propagava na água, é uma onda mecânica, porque precisa de meio material para se propagar, e transversal, porque vibra e se propaga perpendicularmente, tá? Então, agora vamos lá para o nosso exercício número 2. Levando em consideração os meios onde se propagam, o que podemos dizer a respeito das ondas mecânicas? Então, onde que se propagam as ondas mecânicas? Qual que é o meio de propagação delas, gente? Nós vimos lá que as ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais, né? Então, vocês vão responder aqui que elas propagam-se somente em meios materiais, tá? E já as ondas eletromagnéticas, nós vimos lá onde que elas podem se propagar. Elas podem se propagar tanto em meios materiais quanto no vácuo, né? Nos dois, tanto em meios materiais quanto no vácuo. Então, essa é a diferença delas, né? Essas aqui só se propagam em meios materiais. Essas aqui tanto em meios materiais quanto no vácuo. Tudo bem? Agora nós vamos classificar aqui as ondas em eletromagnéticas ou mecânicas. Lembrando lá, ó, acabamos de responder no exercício anterior. Mecânicas só se propagam em meio material, eletromagnéticas se propagam também no vácuo, além do meio material.
tá? Então, aqui as ondas sonoras, gente. O som é uma onda mecânica, tá? É uma das mais importantes ondas mecânicas que a gente estuda. Então, o som só se propaga em meio material. Lembra que eu falei ontem para vocês que os filmes de ficção científica que tem explosão no espaço e a gente ouve é tudo mentira. O som não se propaga no vácuo, tá? Agora, as ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, tá? Se propagam também no vácuo. Tomem cuidado que aqui quando a gente fala onda de rádio, gente, nós pensamos no rádio, né, que a gente ouve, emitindo som. A onda sonora que sai do rádio a gente ouve é uma onda mecânica por ser som. Mas o sinal de rádio, que é enviado pelas antenas para os aparelhos, é uma onda eletromagnética, tá? Aí ela é convertida em onda sonora para a gente poder ouvir, mas a onda de rádio em si é uma onda eletromagnética, tá? Agora, ondas em cordas. Já está falando ali que ela se propaga na corda, né? A corda é um meio material, então é uma onda mecânica. Agora a próxima aqui, ó, letra D. Ondas luminosas. As ondas luminosas, a luz, ela vem lá do Sol e chega até aqui no planeta Terra, ela passa através do vácuo para chegar aqui, né? Então, isso já prova que ela é uma onda eletromagnética, né? Ondas luminosas são eletromagnéticas, se propagam também no vácuo. Agora, onda em superfícies de lagos. Já está falando que ela se propaga na superfície, né? Se propaga no meio material, na água. Então, é uma onda mecânica, né? São ondas mecânicas. Ondas de raio-x. Ondas de raio-x estão dentro do espectro eletromagnético, tá? Então, são ondas eletromagnéticas. E as micro-ondas, ondas de micro-ondas, para finalizar aqui, também são ondas eletromagnéticas, tá? Então, finalizamos aqui o nosso exercício 3. Lembrando lá, mecânica precisa de meio material, eletromagnética não, tá? Agora, no exercício 4, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos elementos da onda, tá? O que forma uma onda. Então, vocês têm que identificar aqui o que é o elemento 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, lembrando do que nós vimos ontem, gente. O elemento 1 ali é a altura da onda, tá vendo? A altura da onda, ela é chamada de amplitude, tá? Né? Do ponto médio até o ponto mais alto, ou do ponto médio até o ponto mais baixo, a gente chama isso de amplitude. Agora, o número 2 aqui, gente, ó, é o pontinho mais alto da onda. A gente chama esse ponto de crista, tá? Então, é a crista da onda. Agora, o ponto 3 é o contrário aqui, ó, é o ponto mais baixo da onda. O ponto mais baixo a gente chama de vale, tá? E para finalizar aqui, ó, o número 4 é a distância entre dois vales, ou a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda. É o que aqui, ó, é o tamanho que essa onda, é o espaço percorrido por essa onda para ter uma oscilação completa, né? A partir daqui, ó, a onda começa a se repetir. Então, isso aqui a gente chama de comprimento de onda, tá? Então, o 4 é o comprimento de onda. Esses são os elementos importantes que nós vimos lá ontem. Agora vamos para o nosso exercício 5 aqui. No exercício 5, está dizendo que um menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre duas cristas sucessivas é chamada do quê? Ó, acabamos de resolver ali no exercício 4, que a distância entre dois vales é chamada de comprimento de onda. Mas a distância entre duas cristas também pode ser chamada de comprimento de onda, tá? Porque o comprimento de onda, gente, é a distância entre dois pontos sucessivos, tá? Então, eu posso pegar um ponto qualquer lá na minha onda e ir seguindo o caminho, e a partir daquele momento que aquele ponto se repete, eu tenho um comprimento de onda, tá? Então, aqui vocês vão marcar letra C, comprimento de onda, tá? E agora, o nosso último exercício, a gente vai utilizar a análise do gráfico e também aqui um cálculo, tá? Então, vocês têm aqui, ó, um gráfico que representa uma onda se propagando, tá? Aqui nós temos, ó, y em metros, então nós temos aqui, ó, a amplitude da onda, tá? Sendo representada aqui, e aqui nós temos o x em metro, também é a distância percorrida por essa onda, tá? Então, com base na figura,
e com as unidades do sistema internacional determine. Então, ó, aqui tá em metro e metro, é sistema internacional, tá? Além do gráfico, gente, eles deram aqui, ó, que o período da onda é 0,5 segundos. Então, aqui, ó, a onda começou aqui. Ela desceu até aqui embaixo, subiu, chegou aqui, ó, ela começou a se repetir, tá vendo? Porque aqui eu tenho 2 pontos sucessivos. Então, significa que para a onda vir daqui até aqui, ela demorou 0,5 segundos, tá? O tempo para uma oscilação é o período. Então, nós temos que responder, temos que responder aqui na letra A, qual que é a amplitude da onda. A amplitude, gente, é a altura. Tá? Se eu vier aqui, ó, do ponto médio até o ponto mais alto, 0,1 metros, tá vendo? Ou do ponto médio até o ponto mais baixo, também 0,1 metros. Esse menos aqui, ó, é só para dizer que ela está oscilando para baixo e o positivo que está oscilando para cima. Mas a amplitude da onda, como ela é uma medida de distância, a gente mede sempre em módulo, tá? Não precisa de sinal. Então, a amplitude da onda é 0,1 metros. Tá? Essa é a resposta da letra A. Não precisava fazer cálculo nenhum, era só análise do gráfico ali. Tiramos esse valor do gráfico, tá? Agora, qual que é o comprimento da onda? O comprimento da onda, gente, é a distância entre 2 pontos sucessivos, né? E a gente usa aquela letrinha lambda para representar comprimento de onda. Eu não tenho aqui no computador, gente, a letrinha lambda, tá? Eu vou colocar L, tá? Comprimento na matemática e na física a gente chama de L, mas na verdade comprimento de onda é lambda, tá? Só não vou pôr aqui porque eu não tenho no computador essa letra aqui no programa que eu estou usando para responder. Então aqui, ó, a distância entre 2 pontos consecutivos está marcada aqui no gráfico, ó, 0,2 metros, tá? Então esse é o comprimento da onda. E agora, qual que é a nossa frequência? Então, nós vimos ontem lá, gente, que período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Então, se o nosso período é 0,5, né, a frequência vai ser o inverso do período, ó, 1 divididos por 0,5, tá? E 1 divididos por 0,5 é 2. A unidade de frequência é Hertz, tá? Então, 2 Hertz vai ser a nossa frequência. O exercício 7 diz que vocês têm uma corda esticada e ela está presa numa lâmina de vibração de uma campainha elétrica. Com a campainha ligada, a lâmina vibra numa frequência de 20 Hz, originando na corda uma onda que se propaga com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, qual que é a frequência de oscilação de um ponto qualquer da onda? A frequência de oscilação, gente, é a mesma frequência da fonte que gerou a onda, tá? Então, aqui a nossa frequência, deixa eu pôr a cor aqui. Frequência vai ser 20 Hz, tá? Então, resposta da letra A. Agora a letra B. Qual que é o comprimento de onda na corda? Aqui, gente, nós vamos ter que usar pela primeira vez aqui a equação fundamental da ondulatória, tá? Velocidade é igual a lambda vezes F. Comprimento de onda vezes F, tá? Aqui eu vou utilizar L para comprimento, porque como eu falei para vocês, eu não tenho a letrinha lambda aqui no computador, tá, gente? Mas é o símbolozinho lá, aquele tipo um Yzinho ao contrário, tá? Então, aqui, ó, a velocidade foi dita aqui que é 6. Então, no lugar do V, eu vou colocar o 6, tá? O comprimento de onda é o que eu quero descobrir. Então, eu deixo L mesmo, porque é a letra que eu preciso descobrir, tá? E a frequência, gente, é 20, ó. Foi dada aqui no enunciado. Então, no lugar do F, eu vou colocar o 20, tá? Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Agora é matemática, tá, gente? O que eu preciso fazer aqui com o L para deixar ele sozinho? Esse vezes 20 aqui, ó, esse 20 que está multiplicando vai passar lá para o outro lado, dividindo, tá? Para isolar alguma incógnita, sempre o número que está junto passa para o outro lado, fazendo a operação contrária. Então, aqui o 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Nós vamos ficar lá com 6 divididos por 20, igual ao comprimento de onda, tá? E daí, realizando essa divisão aqui, 6 divididos por 20 é 0,333, é uma dízima, tá? Não, desculpa, é 0,3 certinho, tá? 0,3 metros é o comprimento da nossa onda. E qual que vai ser a velocidade de propagação e o comprimento da onda se a frequência da lâmina diminuir para 10 Hz? Então, gente, a velocidade de propagação não se altera, tá? Por quê? Porque a gente não trocou de meio, continua sendo uma onda se propagando na mesma corda, tá? Então, não vai ter alteração nenhuma na nossa velocidade. A gente vai só ter uma alteração
no comprimento, tá? Então, aqui vou calcular de novo, utilizando a mesma fórmula, tá? Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, a nossa velocidade continua sendo 6. O comprimento de onda novo eu vou calcular agora, tá? E a frequência agora diminuiu para 10. Então, ó, o 10 que está multiplicando passa lá para o outro lado dividindo. 6 divididos por 10 é igual ao comprimento. Então, o comprimento vai ser 0,6 metros, tá? Então, podem ver que o comprimento de onda, gente, ele é inversamente proporcional à frequência. Aqui tinha uma frequência maior, um comprimento menor, né? Aqui eu tenho uma frequência menor, um comprimento maior, tá? Porque aqui, ó, quanto mais vezes aqui a minha onda se repete, mais curtinha ela tem que ser. Então, frequência maior, comprimento menor, tá? Agora, vamos lá para o nosso exercício 8 aqui. Então, vocês têm aqui, ó, uma figura que ilustra uma onda, né? A velocidade dessa onda é de 3 metros por segundo, tá? E aqui nós temos a amplitude da onda e o comprimento aqui, representado, tá? Então, nós vamos calcular, o exercício que é que a gente determine a frequência da onda. Então, vamos lá para a nossa formulazinha, equação fundamental da ondulatória. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Então, a nossa velocidade aqui é 3, né? Ó, foi dado no exercício, no lugar do V, eu coloco 3. Agora, o comprimento de onda aqui, gente, eu tenho 60 metros, ó, mas aqui, na verdade, eu tenho a distância de 2 cristas consecutivas, tá vendo? O comprimento de onda é a distância entre... Aqui eu tenho 3 cristas, né? Desculpa. Ó, 3 vales consecutivos. E o comprimento de onda é a distância entre 2 vales. Então, aqui, ó, eu vou pegar só metade, tá? A distância daqui até aqui é só 30 metros. Então, o comprimento de onda é 30 e eu preciso descobrir a frequência. Agora também, ó, 30 está multiplicando aqui, vai passar para lá, dividindo. 3 divididos por 30 vai ser igual à frequência. Então, aqui, fazendo a divisão, nós chegamos na resposta de 0,1 Hz, tá? Frequência sempre em Hz, tá? E o último exercício, agora sim, né, está dizendo que uma corda, a distância entre 2 vales é 30 centímetros. Então, ó, o comprimento de onda é 30 centímetros, tá? E a frequência é 6 Hz. Então, qual que vai ser a velocidade de propagação? Então, vamos lá, equação fundamental. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Eu quero descobrir a velocidade, deixa eu ver mesmo. O comprimento de onda, gente, é 30 centímetros, tá? Mas aqui, ó, centímetro, olha as minhas respostas aqui, a unidade das respostas. Metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Então, será que eu posso usar centímetro? Não, gente, eu tenho que usar sempre nas unidades do sistema internacional. Eu tenho que usar metro, tá? Como que eu transformo de centímetro para metro? O centi aqui, ó, vale 100, tá? Então, eu tenho que dividir 30 por 100 e eu vou ter aqui 0,3 metros em vez de 30 centímetros. E a minha frequência é de 6 Hz, tá? Então, aqui, 0,3 vezes 6, 1,8 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, vocês vão marcar X aqui, ó, na letra D, no nosso exercício 9, tá? E agora sim, nós finalizamos todos eles. Mandem foto lá das atividades. Beijo!